Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também se puder, deixe seu like e acompanhe nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre um recente julgamento do STJ que firmou entendimento sobre responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes envolvendo animais. Roda a vinheta, João. Bem pessoal, como já falamos na abertura do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante atual, um recém-julgamento do STJ, que firmou um entendimento muito interessante envolvendo as concessionárias de rodovias e acidentes que ocorrem envolvendo animais que acabam atravessando a pista, estando na pista e causam danos aos usuários. Antes da gente falar efetivamente dos detalhes do julgamento, é importante a gente mencionar que muitas das rodovias no nosso país estão sob concessão privada. Então há todo um serviço de privatização dessas rodovias. O Estado ele passa a concessão da administração para que essas concessionárias façam isso. E por esse motivo que nós, usuários, pagamos pedágio por isso. Então essas rodovias, elas passam por toda uma estruturação, todo um trabalho para melhorias, para que diminua riscos de acidente e eventuais problemas. Mas o que acontece é que nessa situação há uma grande discussão quando efetivamente ocorre algum tipo de acidente. Então vamos imaginar que um animal cruza a rodovia, um veículo bate nesse animal e ocorrem danos tanto materiais, quanto físicos, quanto morais naqueles usuários envolvidos, seja o próprio motorista ou os seus familiares. Então começou uma briga muito forte sobre quais seriam as responsabilidades dessa concessionária. Se seria uma responsabilidade objetiva, se seria subjetiva, se seria aplicável o Código Civil ou se aplicável o Código de Defesa do Consumidor. E isso foi, por muitos e muitos anos, objeto de várias discussões perante o nosso Poder Judiciário. Ocorre que, recentemente, o STJ, a partir de um tema repetitivo, chegou ao entendimento de que a responsabilidade objetiva das concessionárias, uma vez que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para esses casos e a concessionária deve sim manter todo o sistema de cuidado para que não ocorram acidentes envolvendo animais. É necessário, portanto, que as rodovias e as concessionárias instalem serviços adequados de monitoria, vigilância, com colocação de grades para evitar que os animais adentrem a rodovia e também colocação de locais adequados para a passagem de animais que sejam silvestres. Então os animais não podem cruzar a pista, devem ser feitos túneis em lugares em que haja sabidamente a passagem desses animais e também sempre observar as manutenções das cercas que de certa maneira acabam aí cruzando as rodovias com eventuais propriedades rurais que fazem divisa com as rodovias. Então o STJ firmou esse entendimento falando que a rodovia deve sim ressarcir todos os danos que o nosso usuário tenha sofrido em caso de acidente envolvendo animais. Durante o voto, o ministro Cueva reforçou a aplicabilidade do CDC às concessionárias de serviços públicos, enfatizando que essas empresas devem fornecer serviços adequados e seguros. Isso implica na necessidade de manter as rodovias livres de quaisquer obstáculos que possam comprometer a segurança dos motoristas, incluindo a presença de animais. Portanto, o STJ deixou claro que nessas situações há sim responsabilidade das concessionárias e efetivamente, caso haja a descoberta depois de quem era o animal que causou o acidente, caberá à concessionária entrar com uma ação regressiva contra o efetivo dono do animal e não ao usuário do serviço. Então isso tornaria muito oneroso para o usuário ficar procurando quem que é o dono do animal e todas essas questões. Portanto, com esse julgamento do STJ, ficou claro que ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e direta daquele que presta o mau serviço, no caso a concessionária. Caso ela entenda que
há uma possibilidade de ação regressiva, cabe a ela propor essa ação para eventual ressarcimento dos seus prejuízos. Isso tudo baseado nos princípios que norteiam a concessão do próprio serviço público, que é a proteção ao usuário e também o melhor serviço que deve ser prestado. Então tudo isso reforça a tese levantada pelo STJ. Na sequência a gente vai ler para vocês aqui como ficou o julgamento na sua questão do tema, para você poder aí acompanhar com a gente. A tese firmada pela Corte Especial do STJ no tema 1122 foi a seguinte: as concessionárias de rodovias respondem independentemente da existência de culpa pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Concessões. Para a gente reforçar ainda mais esse entendimento do STJ, vale a pena mencionar aqui um outro caso que ocorreu em Santa Catarina e que é um julgado interessante para a gente confirmar essa tese do STJ e quanto que isso impacta nas concessionárias, na necessidade delas realizarem serviços de vistoria, cuidado, manutenção, exatamente porque nós usuários pagamos pedágio exatamente para isso, para que a gente tenha segurança e para que a gente tenha o melhor serviço prestado sem que haja nenhum tipo de obstáculo na rodovia, como mencionado no STJ. Então, na sequência eu vou ler aqui o trecho do voto que foi proferido num recurso do TJ de Santa Catarina, para vocês poderem ver o quanto que isso é interessante para a gente reforçar esse julgamento do STJ. Processo 0002-419-73-2018, 824-0048. Abre aspas. Ora, o fato de a recorrente alegar que faz vistorias a cada 90 minutos não afasta a sua responsabilidade. Se a concessionária tivesse feito ampla inspeção no trecho da estrada em que ocorreu o acidente, certamente teria observado o animal no local, cumprindo destacar ainda que se trata de animal de grande porte, o qual não possui velocidade para adentrar repentinamente na pista. Frise-se ademais que a recorrente não apresentou provas que demonstrem que cumpriu com o dever de fiscalização, ônus que, conforme dispõe o artigo 373, inciso 2 do CPC, cabia a ela, fecha aspas. Portanto, esse voto do STJ, ele é muito importante porque fica claro o direito do consumidor em relação a esses casos envolvendo acidentes, quando estiver em rodovias pedagiadas, sob concessão, exatamente por uma proteção. Então, caso ocorra com você uma situação como essa, fica aqui ciente de que a responsabilidade é sim da concessionária, exatamente porque ela tem o dever de fiscalizar, o dever de cuidar, para que não hajam obstáculos que possam ocasionar danos aos veículos e às pessoas que estão utilizando daquela rodovia, especialmente porque elas são pedagiadas e por isso tem que ter um bom serviço público prestado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, ficamos aqui para outros esclarecimentos. Até logo!